Então, hoje é a primeira aula das intersticiopatias. Essa é uma aula que eu já fiz há algum tempo e eu atualizei algumas coisas que tem de novo. Então, as doenças intersticiais pulmonares é um grupo heterogêneo de doenças não neoplásicas que resultam em um dano do parênquima pulmonar devido a combinações variadas de inflamação e fibrose. O interstício é o sítio primário do acometimento, mas não é exclusivo. Vasos, espaço aéreo e vias aéreas também podem ser acometidos. O problema sempre foi como classificar, como falar igual sobre essas doenças. Alguns autores tentaram já classificar anteriormente, mas até que em 2001, da Associação Americana e Associação Europeia, fizeram um consenso, uma reunião, com a tentativa de unificar e padronizar a linguagem dos grupos das idiopáticas. E então tinham clínicos, ou seja, os pneumos, os patologistas e radiologistas da área de tórax, que se reuniram para poder classificar e fazer algo para todo mundo falar a mesma língua. E nessa época eles dividiram nessas aqui, que eram pneumonia intersticial usual, não específica, linfocítica, bronquiolite respiratória, pneumonia intersticial descamativa, pneumonia em organização, dano alveolar difuso, e algumas ainda não conseguiam classificar, então algumas são não classificáveis. E agora em 2013, então teve outra reunião desse mesmo grupo e foi mais uma atualização do consenso anterior. Eles revisaram trabalhos publicados de 2000 a 2011. A divisão é semelhante, mas eles dividiram em grupos essa. Primeiro, então, pneumonia intersticial usual e a não específica foram reclassificadas nas fibrosantes crônicas. A bronquiolite respiratória, a pneumonia intersticial descamativa, apesar de não serem idiopáticas, como a reunião foi feita, elas são associadas ao tabagismo. Pelo fato de, no consenso anterior, elas estarem juntos, eles repetiram, mas colocando essa ressalva. A próxima, então, é a pneumonia em organização e dano alveolar difuso, como as intersticiopatias que têm uma evolução subaguda e aguda. A linfocítica é uma que foi descrita, ela é relativamente rara, a idiopática mais rara ainda, então ela foi classificada como rara. E surgiu uma nova, que é essa fibroelastose pleuroparenquimatosa. Então, uma diferença maior que eles dividiram em subgrupos. Para a gente entender como são as doenças intersticiais pulmonares, dividindo então nas idiopáticas primeiro, tem as fibrosantes crônicas, pneumonia intersticial usual e a não específica, subaguda e aguda, que é a em organização, e o dano alveolar difuso, as raras, que seria então a linfocítica, e essa nova, a fibroelastose. As de causas conhecidas, o tabagismo, tendo a bronquiolite respiratória e a descamativa, as colagenoses, doenças ocupacionais e tóxicas também podem levar a intersticiopatias. E as granulomatosas, as principais sarcoidose, a pneumonite de hipersensibilidade e infecção. Essas doenças são grupos variados e que têm um diagnóstico difícil muitas vezes de ser feito, e alguns diagnósticos diferenciais principais a gente tem que sempre lembrar, como pneumonite de hipersensibilidade, a presença ou não de colagenoses, alguns casos familiares, e também em um mesmo paciente pode coexistir mais de um tipo de padrão. Começando então pelas fibrosantes crônicas, a pneumonia intersticial usual. A pneumonia intersticial usual é um padrão de imagem, um padrão radiológico e um padrão anatomopatológico. A principal doença que cursa com esse padrão de PIL
é a fibrose pulmonar idiopática, que é acima de 50 anos, mais comum em homens, tem um quadro insidioso de dispneia, tosse seca. O tratamento é variado, pode ser com corticoides, imunodepressores, mas pode até precisar do transplante pulmonar. O prognóstico é ruim, é dito, por exemplo, que comparando com câncer, é melhor que o câncer de pulmão, mas pior que o câncer de mama, em termos gerais do prognóstico da fibrose pulmonar idiopática. Então, quando o paciente recebe esse diagnóstico, ele tem um prognóstico reservado quando é típico. Então, quais as condições clínicas associadas ao padrão histológico e de imagem de Peel? É a fibrose pulmonar idiopática, colagenoses, medicamentos, asbestose também levam a esse aspecto de imagem. E como é esse aspecto de imagem? Primeiro, o polimorfismo. O que significa o polimorfismo? Tem áreas que são bem normais e áreas bem fibrosadas, áreas bem acometidas, uma em contato com a outra, não tem um degradê. Então aqui tem uma área com muita fibrose e uma área de pulmão de parênquima normal. O próximo é o favelamento, esses cistos pequenos que tem aqui, que demonstram a presença de uma fibrose já consolidada. Reticulado fino. Reticulado é o espessamento de septos intralobulares. Então, quando tem esse espessamento de septo, indica a presença de uma intersticiopatia. E quando tem favelamento, indica a presença da fibrose já bem estabelecida. Por essa fibrose levar a uma distorção do parênquima, a gente também vai ver, por exemplo, bronquiectasias, bronquiectasias de tração. A distribuição é essa aqui, que a gente vê o predomínio na periferia e na base, então acometendo a região cortical e basal do pulmão. Algumas imagens, primeiro essa aqui de uma peça mostrando esses cistos de favelamento, como eles se comportam. E em relação aqui a um pulmão normal, aqui pode ver que tem até uma proximidade de um pulmão bem normal de uma área bastante fibrosada. Então, polimorfismo, a presença do favelamento, no corte axial, a gente vê uma área aqui mais central de um pulmão relativamente normal, mais uma área periférica aqui com esse espessamento desses septos intralobulares e até já a formação desses cistos de favelamento. E com predomínio aqui notado na periferia e também notado que a porção central do pulmão é preservada. Então tem um polimorfismo, tem favelamento, tem o reticulado e também tem algumas bronquiectasias de tração. Outro exemplo, o reticulado com esse espessamento septal intralobular bem evidente, tem algum grau de vidro fosco aqui, que não é o mais típico, mas pode acontecer, e já tem a formação de alguns cistinhos de favelamento, além das bronquiectasias de tração. Outro exemplo, repetindo, isso se repete, é o aspecto bem comum e bem típico, acometimento da periferia, com cistos de favelamento, um espessamento septal, bronquiectasias de tração, periferia e bases. E no corte inferior desse mesmo paciente, a gente vê o extenso acometimento pelos cistos de favelamento. No raio-x, a gente vê então a redução de volume dos lobos inferiores, essas opacidades reticulares e a tendência a formarem alguns cistinhos aqui, que é o padrão de favelamento. Nas reconstruções fica mais fácil para a gente ver a distribuição, que é bem na periferia, e se ver cistos de favelamento já se torna bastante característico do padrão de Peel, como nesse exemplo aqui. E o que é o vidro fosco na presença desse padrão de pneumonia intersticial usual? Pode ser uma atividade da doença, pode ser uma fibrose microscópica que a tomo em alta resolução não consegue ver como linhas e vê somente como um vidro fosco, a presença de infecção ou a exacerbação aguda da própria doença. Como nesse caso aqui, esse exemplo era um paciente que tinha esse aspecto típico da e que evoluiu com esse vidro fosco. A combinação da fibrose com o enfisema. A gente vê aqui um aumento dos lobos superiores, uma diminuição dos lobos inferiores
E na tomografia, um enfisema em lobos superiores e uma fibrose aqui nos lobos inferiores. Isso então é chamado de combinação de fibrose e enfisema. A distribuição aqui no córtex sagital fica até bem fácil de ser vista, né? A próxima é a pneumonia intersticial não específica. Até aquele consenso primeiro que eles reuniram em 2001, eles viram que algumas intersticiopatias, também crônicas, tinham um melhor prognóstico que a fibrose pulmonar idiopática. Eram pacientes um pouco mais jovens, não tinha predileção por sexo, tinha um quadro crônico de 6 meses a 3 anos, também semelhante, tosse, dispneia e cansaço. No tratamento eles sempre fizeram semelhante a PIL, e o interessante é que muitos desses têm associação com colagenoses. O que eles viram a mais também é que algumas condições associavam com maior frequência. A principal era a colagenose, mas pneumonite de hipersensibilidade, medicamentos, infecção, imunodeficiência idiopáticas também pode levar a esse aspecto de pneumonia intersticial não específica. E como que é na imagem? Basicamente o que a gente tem que guardar, que é o vidro fosco e o reticulado. Qual é a distribuição? Mais na periferia. E aqui na imagem é o que a gente vê, umas linhas distribuídas pela periferia e áreas de vidro fosco. E também pode levar algumas bronquiectasias, bronquiolectasias de tração, e o favelamento é possível, mas é raro. E o que a gente vê na imagem? Uma área de vidro fosco, com acentuação dessas linhas, então reticulado, com esse predomínio periférico e relativamente simétrico. Isso se repete, então vidro fosco, com o espessamento de septos intralobulares, mais em periferia. A gente pode ver esse outro achado aqui, que é polpar essa superfície pleural. Isso em inglês é chamado de subpleural sparing. Outro exemplo, então, isso se repete, a gente vê então vidro fosco, essas opacidades aqui, e com a presença de linhas. Um outro exemplo, então vidro fosco associado a um reticulado. Alguns casos também podem levar à distorção do parênquima com bronquiectasias de tração, como nesse exemplo aqui. E aqui a gente via também polpar nessa superfície subpleural do pulmão, também característico da PINE. Essas reconstruções são boas para a gente ver a distribuição, a gente vê o predomínio na periferia aqui dessas opacidades. O mesmo exemplo se repete com vidro fosco e reticulado. Enquanto na PIL essa região central não é acometida, na PINE essa região também pode ser acometida, não é incomum. Agora então passando para agudas e subagudas, a primeira pneumonia em organização. Antigamente era chamada de BUP, que é um termo incorreto. Idade média de 55 anos, o quadro normalmente é subagudo, com a média de 3 meses. Pode ter tosse, pode ter dispneia, pode ter perda de peso, até febre, mialgia. O prognóstico é relativamente bom, tratamento normalmente feito com corticoide. As condições clínicas que se associam com a pneumonia em organização pode ser idiopática ou pode ser associada a outras causas, como medicamentos, infecção, colagenoses, radioterapia, vasculites, hipersensibilidade, até o HIV. E aparece na imagem como vidro fosco ou consolidações, com distribuição periférica subpleural ou peribroncovascular e mais nas regiões inferiores. Algumas opacidades aqui, já consolidação, periférica, essa aqui já é periférica, de base pleural, periférica, tendo essa base pleural. Outro exemplo aqui mostrando periférica, base pleural, mas estendendo aqui também até peribroncovascular, periférica, base pleural, consolidação, vidro fosco também. Outro exemplo aqui agora mais vidro fosco periférico, aqui consolidação peribroncovascular. Então são opacidades multifocais que podem ser vidro fosco ou consolidações, a distribuição periférica ou subpleural. Outro exemplo, opacidades em vidro fosco de distribuição peribroncovascular e algumas periféricas de base pleural, algumas formam até um aspecto de nódulo.
Esse aspecto se repete, o mesmo jeito. Aqui no raio-x também, esse mesmo aspecto, algumas consolidações peribroncovasculares, algumas periféricas. Aqui numa reconstrução a gente vê bem a distribuição, que é maior nos lobos inferiores do que em regiões superiores. Aqui é um sinal que foi descrito, a presença desse sinal aqui, que é do halo reverso. Uma opacidade em vidro fosco central, circundada por uma consolidação periférica, sendo mais denso periférico e menos denso centralmente. Podem formar essas opacidades em vidro fosco com espessamento de septos interlobulares e intralobulares, caracterizando então a pavimentação em mosaico. Então a pavimentação em mosaico também pode acontecer na pneumonia em organização. Esse aqui é um exemplo de um paciente que tinha essas opacidades multifocais, com aspecto de consolidações, algumas periféricas, algumas peribrônquicas, que na evolução de alguns meses, tratando com corticoide, ele teve uma melhora dessas consolidações, ficando somente algumas linhas fibróticas residuais. É o que mais comumente acontece, costuma ter boa evolução. O próximo é o dano alveolar difuso. Ele se confunde por ter sido descrito em diferentes ocasiões. Normalmente é um paciente que tem insuficiência respiratória aguda, então na síndrome da angústia respiratória, na pneumonia intersticial aguda, mas no fundo o que todas essas têm, histopatologicamente, tem o dano alveolar difuso. O substrato histopatológico normalmente é esse. A média mais comum é de 50 anos, sem predomínio de sexo. No consenso diz que não tem associação com tabagismo. O quadro é agudo, menos de 3 semanas. Pode ter uma infecção de via aérea prévia, pode ter sintomas gerais. Normalmente é aquele paciente grave que está internado em UTI. No consenso eles já disseram que é semelhante à SARA, mas o que se sabe melhor é que a SARA, a pneumonia intersticial aguda, são a mesma coisa. A diferença é que o paciente que sobrevive da SARA vai evoluir com fibrose de algumas regiões no pulmão que foram acometidos pelo dano alveolar difuso. Porque na evolução ele teve uma fibrose que desenvolveu em semanas ou até um mês, por exemplo. É uma fibrose de evolução muito rápida. O prognóstico é ruim, a mortalidade bem alta, o tratamento é de suporte, às vezes o corticoide é associado. As condições clínicas que são associadas ao dano alveolar difuso, idiopática. A idiopática é chamada de pneumonia intersticial aguda, quando não se consegue causa. Esses dois cientistas que descreveram, Ramon Rich. Mas diversas outras condições podem levar ao dano alveolar difuso. Colagenose, infecção, medicamentos, choque, trauma, sepsis, uremia, inalação de gases tóxicos. Como a gente vê o que causa SARA, na imagem o aspecto mais típico é a asa de borboleta, então tem opacidades centrais, podem ser em vidro fosco ou consolidações. A distribuição é mais no centro do que na periferia, então com aspecto de asa de borboleta, mais posterior do que anterior. E nesses pacientes que conseguem sobreviver de uma SARA, vão desenvolver algum grau de fibrose, que é de rápida evolução. Então levam a distorção arquitetural, bronquiectasia de tração, favelamentos e cistos. Um paciente que tem opacidades difusamente em vidro fosco, com algumas consolidações em regiões posteriores. Outro exemplo, então, aqui anteriormente mais vidro fosco, posteriormente mais consolidações. Um aspecto típico que a gente vê de um paciente com SARA de UTI. E essa aqui é a fase exudativa. Outro exemplo de fase exudativa, na fase bem aguda, a gente vê um vidro fosco mais anteriormente, consolidação mais posteriormente. Porção central é mais acometida que porção periférica. Então tem esses gradientes mais típicos. E que na evolução de alguns dias, semanas, esse paciente já desenvolve um reticulado, já desenvolve bronquiectasia de tração. Esse paciente vai desenvolver algum grau de fibrose se sobreviver dessa fase exudativa, que é a descrita classicamente como SARA.
Então, repetindo, a fase exudativa a gente vê mais as consolidações, os vidros foscos. Na fase de organização, todo o espectro da fibrose associado na imagem, que é a distorção arquitetural, a presença do reticulado, o favelamento, as bronquiectasias de tração. Então, aqui, repetindo, na fase exudativa, vidro fosco, difusamente, aqui já tem algumas linhas já evidentes, mas não tem tanta distorção do parênquima. Agora na fase de organização a gente já vê reticulado mais evidente e já a formação de algumas áreas aqui já de favelamento, uma fibrose já estabelecida. Outro exemplo aqui de uma fase de organização, aqui essas extensas áreas já de reticulado e já formando cistos de favelamento. Algo interessante no dano alveolar difuso, que descreveram também nos últimos anos, que como nas regiões posteriores tem mais consolidações, a pressão alta positiva que é feita pelo respirador tem maior dificuldade de expandir essas áreas posteriores. E aqui essas áreas sofrem de barotrauma. Então a tendência maior da fibrose é ser em regiões mais anteriores do pulmão, como a gente vê aqui. A gente vê que posteriormente, onde deveria ter consolidações, na evolução ela diminui, fica mais vidro fosco, e anteriormente, onde tinha mais vidro fosco, já ficam bem menos extenso esse vidro fosco, e com o reticulado e o favelamento mais evidente em região anterior, provavelmente pela maior pressão nessa região, pelo barotrauma. As consolidações acabam protegendo o pulmão de fibrose em regiões posteriores e desprotegendo aqui nas regiões anteriores. É o aspecto mais típico de organização do dano alveolar difuso. As raras agora, na primeira a linfocítica, que é uma proliferação linfóide difusa pulmonar, associado muitas vezes a colagenoses, um exemplo comum, a síndrome de Sjögren. Pode também ser imunodeficiência, exemplo clássico HIV em crianças, ou ser idiopática, que é muito raro. A média de idade 40 a 50 anos, mais comum. O quadro é insidioso, a média de 3 anos, com tosse seca e dispneia, febre, artralgia, como em colagenose pode ter também. O prognóstico é relativamente bom. Estima-se que cerca de 1/3 evoluem para algum grau de fibrose. Tratamento muitas vezes com corticoide. As condições clínicas associadas ao padrão de Lippe, colagenoses, imunodeficiência, uso de medicamentos, as doenças IgG4, anemias hemolíticas, doença de Graves, Hashimoto, cirrose biliar primária, e a idiopática é mais rara ainda na Lippe. O aspecto radiológico em que vai ter um reticulado, vidro fosco, e a distribuição pode ser focal ou difusa desse reticulado vidro fosco, e algo que pode acontecer em até 50%, que ajuda a gente a pensar, é a presença de cistos, assim como nessa imagem aqui. Apesar de ser rara em uma condição clínica que possa sugerir isso aí, numa colagenose ou imunodeficiência em criança, principalmente, a gente coloca isso no diagnóstico diferencial. Então aqui tem uma opacidade em vidro fosco com umas linhas, então vidro fosco mais reticulado, distribuição normalmente multifocal, vidro fosco e reticulado, distribuição multifocal ou pode ser difusa e associado a cistos. Esses cistos são caracteristicamente perivasculares. A gente vê uma artéria aqui e a gente vê um cisto em volta. Nesse aqui já é uma distribuição mais difusa de um vidro fosco, algum grau de reticulado também associado e a presença desses cistos perivasculares. A próxima, que foi uma descrita recentemente, que é a fibroelastose pleuroparenquimatosa. É uma fibrose envolvendo a pleura e o parênquima pulmonar subpleural. Tem um predomínio característico nos lobos superiores, média de 57 anos, sem predileção por sexo. Tem um quadro clínico de tosse, dispneia, infecções respiratórias recentes e pneumotórax. A progressão da doença acontece em até 60% e mortalidade em 40%.
tratamento clínico, ainda em testes, ainda não se sabe como se manejar essa doença, mas alguns pacientes já precisaram de transplante pela insuficiência respiratória. As condições clínicas associadas pode ser idiopática, até metade dos casos, mas em metade dos casos foi associada a quimioterapia, pós-transplante e até alguns familiares que tinham picos em indivíduos mais jovens. Na imagem tem consolidações subpleurais densas, algumas bronquiectasias de tração, distorção arquitetural e perda de volume nos lobos superiores. Alguns desses pacientes podem até desenvolver pneumotórax por acometer essa superfície aqui, assim como nesse caso a região que é acometida do lobo superior, que tem uma distorção arquitetural mais evidente aqui, com acometimento bem periférico, tanto da pleura quanto desse pulmão subpleural. E no raio-x o que a gente vê os hilos altos, então teve uma perda volumétrica desses lobos superiores, não está tão fácil de ver, mas tem opacidades aqui superiores. Nos lobos superiores a gente vê esse reticulado e um espessamento pleural mais evidente então nos lobos superiores, associa a bronquiectasia de tração e esse achado se repete. Tem um espessamento, pode ter consolidações e pode ter espessamento de septos aqui nos lobos superiores em um paciente que está desenvolvendo insuficiência respiratória. Nesse outro exemplo aqui a gente vê um reticulado extenso aqui nos lobos superiores, acometimento notado aqui dessa região periférica, semelhante a PINE, a poupar essa região subpleural, com um fino reticulado e um vidro fosco aqui nessa região inferior. Por último, as associadas ao tabagismo, começando a bronquiolite respiratória, que acontece no grande fumante, em torno de 30 a 40 anos, mais comum em homens, tem sintomas leves, não específicos, pode ter dispneia, pode ter tosse, que às vezes até confunde nesse paciente. O prognóstico é relativamente bom com a cessação do tabagismo. O padrão radiológico típico é a presença de micronódulos centrolobulares em vidro fosco. Nesse paciente também a gente pode ver espessamento peribrônquico, pode ver enfisema centrolobular e a distribuição é maior nos lobos superiores. A condição clínica que é associada a esse padrão é a bronquiolite respiratória associada à doença intersticial pulmonar. O que isso significa? Que todo fumante tem bronquiolite respiratória e quando ele tem sintomas, a doença que é denominada para ele é de bronquiolite respiratória associada à doença intersticial pulmonar. A gente vê esses nódulos em vidro fosco, em região centrolobular, às vezes difícil de ver aqui, mas fica um esfumaçadinho aqui que a gente tem que sempre ter atenção. Outros exemplos aqui, esses pequenos nódulos em vidro fosco, em um paciente grande fumante que está desenvolvendo um quadro, isso entra no diferencial. Acentuando a janela, fica até mais fácil de ver esses nódulos em vidro fosco, e nesse aqui ele até tinha um acometimento já em vidro fosco aqui mais central também. Pode ter algumas áreas de enfisema associada, mas o que ajudou muito a nossa vida foi fazer as reconstruções em MIP, a projeção de intensidade máxima, que acentua o pixel de maior densidade dentro desse voxel que vai formar a imagem. Aqui a gente vê mais facilmente essa distribuição centrolobular e mais em regiões superiores que inferiores. Fica muito fácil de ser visto assim. Na próxima é a pneumonia intersticial descamativa. Ela é do grande fumante, em torno de 90%, 30 a 40 anos, mais comum também em homens, pode ter tosse seca, dispneia e pode evoluir para insuficiência respiratória diferente da bronquiolite respiratória. O prognóstico é relativamente bom quando tem cessação do tabagismo, muitas vezes associa a corticoide. É descrito que em pacientes que não cessaram o tabagismo, a evolução para insuficiência respiratória mais grave, até algum grau de fibrose mais grave. A condição clínica é chamada também de própria DIP, não tem um nome associado, e acredita que talvez seja um espectro final da bronquiolite respiratória associado à doença intersticial pulmonar.
Como aparece na imagem, então tem opacidades em vidro fosco, que podem ser periféricas ou difusas. Tem ocasional reticulado, então a gente vê algumas linhas de permeio. Pode ter alguns cistinhos e até algumas áreas de enfisema também vistas. Tem um reticulado ocasional, é mais comum na periferia, mas também pode ser difuso. Então, reticulado, a gente já vê linhas associadas a esse vidro fosco mais difuso, um pouco de enfisema aqui nessas regiões. Esse outro exemplo aqui, um vidro fosco mais extenso e difuso, associado a algumas linhas já mais evidentes. Outro exemplo, isso se repete, então, vidro fosco já mais periférico nesse exemplo aqui, e com um pouquinho de linhas de permeio. Então predomina mais o vidro fosco que a presença das linhas de reticulado. Outro exemplo aqui, então vidro fosco mais periférico, com algumas linhas já se formando também. Então, concluindo, isso é um diagnóstico dinâmico, nem sempre só em um exame a gente vai conseguir fazer. Interações do clínico com o radiologista e com o patologista vão ser muito úteis e até mudar o diagnóstico em muitas vezes. E o consenso foi feito para acertar igual e para errar igual, para todo mundo falar mais ou menos a mesma língua. E aí, então, prontas para a revisão? Quando a gente vê então esse polimorfismo, a região central relativamente poupada e uma região periférica bem fibrótica, com reticulado e com favelamento. Da periférica e mais na base o reticulado e o favelamento, a gente vai pensar então na PIL. Quando a gente vê opacidade em vidro fosco associado a algum reticulado, pode poupar a região subpleural, é mais comum na periferia, pode ter associação a colagenoses. A gente vai pensar então na PINE, e esses dois foram redivididos como fibrosantes crônicas. O que a gente vê aqui é opacidades em vidro fosco ou consolidações peribroncovasculares ou periféricas de base pleural, uma evolução mais subaguda desse paciente. A gente vai pensar no pneumonia em organização. Lembrar do halo reverso nesse paciente. Agora, o próximo é aquele paciente com insuficiência respiratória grave, aguda, em que na fase inicial a gente vê vidro fosco e consolidações, mais extensas posteriormente que anteriormente, mais extensas na região central que na periferia, e que em evolução de dias e semanas, os que sobrevivem evoluem para áreas de fibrose, já com isso aqui então é o dano alveolar difuso. Repetindo, então tem consolidações e vidro fosco, mais fibrose de uma evolução muito rápida, com a distribuição difusa e com aquele gradiente. Então essas são aguda e subaguda. O próximo, que a gente tinha? As áreas de vidro fosco, um pouquinho de reticulado, com a presença de cistos perivasculares. E isso aqui, principalmente no contexto clínico adequado, pode pensar, devido ao fato da LIP ser muito rara como idiopática. Quando a gente vê então umas consolidações, um espessamento pleural, umas linhas já se formando aqui mais nos ápices, restringindo, diminuindo o volume desse pulmão, um paciente que está evoluindo mal. Se for um paciente que fez quimioterapia, transplante, principalmente também pensar nessas causas. Isso aí pode ser então uma fibroelastose pleuroparenquimatosa, que são as que foram reclassificadas como raras, né? As próximas então, no paciente tabagista, que não são idiopáticas, então tem uma causa já comprovada, mas que ficaram classificadas. A gente vai ver então basicamente esses micronódulos em vidro fosco de distribuição peribroncovascular, mais extensas normalmente nos lobos superiores, mas pode ver enfisema, pode ver espessamento peribrônquico e é a bronquiolite respiratória.
E por último, quando a gente vê opacidades em vidro fosco, já formando algumas linhas também associadas em um grande fumante, o que a gente tem que pensar? Já com algumas linhas, isso aqui a gente vai pensar na descamativa, que pode ter então opacidades em vidro fosco, algum grau de reticulado, pode ser mais extensa até em lobos inferiores, mas pode ser difusa ou na periferia, e essas aqui relacionadas ao tabagismo e que não são idiopáticas. E é isso.